Olá, o programa Argumento está realizando uma série de entrevistas intituladas Horizontes para 2015. Nós estamos ouvindo dos senadores uma análise da conjuntura política, como fica o nosso país pós-eleições de 2014. Eleições que foram tão acirradas, de tantos embates e que para alguns resultou como uma divisão do país. Mas nós vamos ouvir dos senadores o que eles acham desse momento que nós vivemos agora. E nessa edição vamos acompanhar a opinião da senadora Ana Rita. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Estamos divididos? Vamos trazer esse clima de embate das eleições para as nossas instituições? É essa a expectativa da senhora? Como é que a senhora acha que fica o país depois desse processo eleitoral histórico, né? 2014 teve eleições que vão marcar a história do nosso país. Com certeza, o processo eleitoral de 2014 foi um processo muito diferente do que aconteceu nos anos anteriores. Foi uma eleição difícil, né? Isso já era esperado. Resultado apertado. Um resultado apertado, mas foi uma eleição que deu muitos sinais. Sinais para toda a sociedade. Acho que principalmente sinais para o governo, né, e sinais também para todos os poderes, tanto o executivo quanto o legislativo e o próprio judiciário. A população, ela mostrou que ela confirmou que o projeto que está em andamento no país deve continuar. Deve continuar. Por isso, a reeleição da presidenta Dilma, porque a presidenta Dilma representa esse projeto que iniciou na primeira gestão do presidente Lula e que nós estamos continuando e segue até agora. Então, a população confirmou a importância desse projeto. Senadora, mas nós vimos também assim, o resultado das urnas, ele foi um resultado muito apertado. Foi quase um empate assim, técnico, né? Foi muito pouca a diferença. E junto a isso, nós tivemos também uma porcentagem considerável de votos nulos, brancos ou de eleitores que não compareceram às urnas. Então, desse cenário, pergunto para a senhora, assim que reiniciaram os trabalhos na casa, nós vimos senadores de oposição indo ao plenário falando, olha, daqui para frente a oposição ganhou uma nova força, porque está legitimada por quase metade da população. Inclusive, quem faça a seguinte conta, além de estar legitimada por essa parcela, se somar aos 30% que não participaram efetivamente das eleições, na verdade, quem está no poder agora está em minoria, por mais doido que pareça essa matemática. Como é que a senhora vê essa análise e como é que ficam as relações entre as instituições a partir desses números? Olha só, Tânia, eu vejo o seguinte, olha, essa eleição ela mostrou com muita clareza que estão em disputa dois projetos de sociedade no nosso país. Né? Um mais conservador, que foi representado pela candidatura do Aécio Neves, que em torno dele se juntou diversos outros partidos políticos, e com apoio, por exemplo, da grande mídia, do oligopólio midiático, né? E de outros setores da sociedade, o capital, né? Os setores que representam o grande capital do nosso país estavam em torno da candidatura do Aécio. A candidatura da presidenta Dilma, que representa um outro projeto, que é o Projeto Democrático Popular, quem é que estava defendendo o nosso projeto? As classes populares, o setor democrático do nosso país, partidos de esquerda e a população. Então, quem é que foi para a rua pedir votos para a presidenta Dilma? Foram os partidos de esquerda do nosso país, com a população, a juventude, que quer a manutenção desse projeto em detrimento, né, contrário ao que a outra candidatura representava, a outra proposta representa. Entendi. Então, eu vejo que essa eleição foi uma eleição que nos deixou muitos recados e foi uma eleição vitoriosa justamente por isso, porque confirmou aquilo que está sendo construído no nosso país. Mas, por outro lado, é preciso realmente observar isso que você disse, né? Uma parcela significativa da população, embora a gente sabe que a mídia cumpriu um papel de fazer um debate e uma defesa, vamos dizer assim, do outro projeto, porque, infelizmente, a grande mídia não é uma mídia democrática, né? Ela também tem um lado, lamentavelmente, porque a grande mídia ela precisa informar bem a sociedade, informar bem o cidadão.
Mas o que nós vimos foi o contrário, né? Tanto é que a revista Veja, a própria Rede Globo, né, nos próprios debates, nós percebemos isso. Mesmo com toda essa força que teve atuando em defesa da outra candidatura, a candidatura da presidenta Dilma foi vitoriosa. Agora, os sinais mostrados, eles precisam ser trabalhados, com certeza. Acho que a própria presidenta Dilma, no seu discurso final, ela mostrou isso. O próximo governo será um governo diferente. A expectativa desses A expectativa é ser um governo diferente, com certeza. Tanto é que o lema da campanha é governo novo, ideias novas. Né? É um governo. Outra fase. E isso nós temos isso muito claro. É um governo que precisa avançar, né? Confirmar aquilo que está dando certo e avançar. E eu acredito nisso. Então, quem votou na presidenta Dilma votou com essa expectativa de que nós precisamos avançar, de que nós precisamos construir políticas públicas que garantam novos direitos para a nossa população. É preciso que o Brasil realmente continue sendo um país que realmente tem demonstrado para toda a América Latina e para o mundo que nós temos políticas públicas importantes que têm contribuído para melhorar a vida do povo brasileiro. Para isso, nós precisamos de mecanismos também de participação social. E aí, nós estamos agora debatendo o projeto de participação social, o decreto de participação social que foi apresentado pela presidenta Dilma e que, infelizmente, a Câmara, talvez por ainda contaminado pelo processo eleitoral, não confirmou esse decreto, derrubou o decreto. Eu espero que o Senado possa ter um outro olhar sobre o decreto e que nós possamos confirmar isso, porque é isso que a sociedade quer. A sociedade as pessoas, a população de um modo geral, querem participar mais. E a presidenta Dilma confirmou isso. É um governo que vai ter que dialogar mais, ela vai dialogar mais. Então, o projeto que está em andamento no nosso país, ele precisa de fato ser respaldado pela sociedade brasileira cada vez mais. As eleições ratificaram isso, mas nós precisamos avançar. Então, a presidenta Dilma, porque os movimentos, representantes dos movimentos sociais que foram para as ruas, né? Dos movimentos do campo, nos municípios do interior, as pessoas trabalharam muito, nos municípios, nas regiões urbanas, a população foi para a rua, os estudantes foram para a rua, setores de esquerda foram para a rua. E o governo precisa realmente fortalecer essa aliança com a sociedade. E eu acredito que o governo da presidenta Dilma vai ter um perfil muito mais confirmando e fortalecendo essa relação com os movimentos sociais. A reforma política foi um tema que ela abordou já no próprio discurso da vitória, né? Com certeza. Então, a reforma política... Está nos horizontes de 2015? Claro. A senhora acha que tem ambiente para isso agora? Tem que ter ambiente para isso, porque a sociedade quer isso. As manifestações de junho de 2013 já manifestavam isso. Então, a reforma política, a democratização dos meios de comunicação são essenciais para que nós possamos avançar. O Congresso Nacional precisa realmente se apropriar disso, saber ouvir o que a sociedade quer, porque a democratização dos meios de comunicação é algo que já passou da hora de fazer. Nós não podemos conviver num país democrático como o nosso e onde nós temos uma grande mídia que não é democrática, mas que defende os interesses do grande capital. Como seria um caminho para democratizar os meios de comunicação? Esse é um debate que nós precisamos fazer, Tânia. Eu acho que o próprio parlamento precisa se debruçar sobre esse assunto, inclusive trazendo representações da grande mídia, trazer representações da sociedade, da academia, para fazer esse debate. Nós precisamos alterar esse quadro. Ou seja, nós não podemos ter um canal de televisão que recebe recursos públicos e que defende o grande capital. Ele tem que atuar como uma TV pública para atender os interesses da sociedade como um todo e não de uma parcela da sociedade que detém o poder do capital. Olha, nós estamos encerrando o nosso tempo de entrevista, mas eu acho que esse é um tema riquíssimo que a gente devia voltar, senadora. Vamos marcar um outro argumento para falar desse tema? Eu acho que esse é um tema que nós precisamos realmente colocar na pauta da ordem do dia aqui no Congresso Nacional. E dar a possibilidade do telespectador ouvir
os pontos de vista sobre esse tema, que esse é um tema realmente, como a senhora diz, crucial, né? Com certeza. É isso mesmo. Eu encerro a entrevista fazendo esse convite. Eu agradeço o convite, topo fazer o debate. Pronto, quem sabe ainda essa semana a gente grava um novo argumento. Tá certo, muito obrigada. Eu é que agradeço a presença, senadora. E a vocês também agradeço pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você está convidado a participar do nosso trabalho enviando sugestões e críticas. Use o número de telefone ou mesmo o endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.